Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 27 anos, o programa mais descolado da TV. E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que essa tradicional revista de variedades está de volta em um novo formato para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens, discutir temas importantes que influenciam o nosso dia a dia e, claro, trazer tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então, já anota aí, porque nossos encontros estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band Mais, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição 1213 do Circuito Fechado já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber Guto D'Ottaviano, fundador e comandante da Noblu Marketing Esportivo, para falarmos sobre o crescimento desse segmento de mercado nos últimos anos, suas principais vertentes, o que as empresas buscam quando marcam presença em eventos esportivos e muito mais. Confere aí, ó. Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vocês sabem, nós semanalmente recebemos personagens que movimentam a região metropolitana de Campinas, sempre pessoas que têm sua carreira em destaque, enfim, e hoje não é diferente. Recebemos com grande alegria Guto D'Ottaviano, grande comandante da Noblu Marketing Esportivo, vai completar o próximo ano 20 anos de história. E a gente acompanha há bastante tempo o trabalho dele, realmente vem numa crescente, a gente vai contar um pouco dessa história. Seja bem-vindo, Guto. Obrigado, pessoal principalmente aí Frison, pessoal da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês aqui, Circuito Fechado. Eu acompanho o Frison há mais tempo do que ele me acompanha, porque já vem de lá de trás. Um Circuito Fechado fez parte aí da minha adolescência, então muito legal falar disso. E estar hoje nessa nova cara do Circuito Fechado, acho que é um prazer muito grande para mim. Guto, quando é que começou a sua relação profissional com o esporte? Imagino que o esporte a gente já nasce, enfim, meio que ligado, né? É assim, Frison. Quando eu mudei, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Quando eu me mudei para cá, eu senti uma necessidade. Na verdade, minha faculdade era administração, mas eu gostava muito do esporte em si, até mais como telespectador, até porque praticante a gente pratica um ou outro, mas nunca fui performance em nada. E isso o Rio de Janeiro vivia muito esses eventos esportivos em praia. Tem esse clima, né? Exatamente. E eu comecei a olhar para isso quando eu cheguei aqui em Campinas e falei, pô, eu tenho uma oportunidade de fazer eventos esportivos, patrocínios para o esporte.
E isso começa lá em 2004, né, final de 2003, início de 2004, onde a gente começa, eu acho que os primeiros eventos foi na Hípica, se eu não me engano, mas sempre pensando em ser uma agência para atender muito esse interior de São Paulo, né, que é muito forte, um poder de consumo muito grande, e a gente achava que o interior tinha essa carência ainda 20 anos atrás de evento esportivo. Hoje, graças a Deus, tem se consolidado muito, tanto a Nublu quanto as outras empresas concorrentes, então isso é muito bom para o mercado. E aí nasceu dessa ideia, vamos atender principalmente o interior e tal, e foi tomando uma proporção muito legal, foi virando um mercado assim cada vez mais promissor, mais futurista, e a pandemia, né, que foi um momento muito duro, também foi um divisor de águas, porque as pessoas passaram a acreditar mais ainda nessa face esportiva, comunicação esportiva e tudo. Então acho que esse foi o grande start, foi uma oportunidade no mercado de ter esse visual de uma grande capital de grandes eventos que é o Rio, e trazer esse conceito para cá, para o interior, e hoje atender o Brasil e tudo. O que é, na verdade, o marketing esportivo? Porque ele é um segmento muito abrangente e que vem crescendo a cada dia e novas oportunidades vão surgindo, né? Para a gente conseguir uma definição, o que é o marketing esportivo? Assim, hoje eu acho que o marketing esportivo, ele se segmentou muito, né? Porque ele mudou muito de 20 anos. Exatamente. Antes você tinha as agências de publicidade, existia uma demanda esportiva ligada à comunicação, as agências de publicidade pegavam a demanda e elas mesmas desenvolviam como assim conseguiam naquele momento e tal. E o coadjuvante. Exatamente, era uma coisa que para ajudar num pilar da comunicação como um todo. Esse mercado se modificou, cresceu, se especializou, né? Hoje você tem agências especializadas em evento esportivo, em gestão de carreira de atleta, gestão de carreira de time, planejamento de equipe esportiva. Você tem a própria veiculação da marca numa placa de campo. Então, esse mercado ele se abriu muito, agências se especializaram, né? Uma em corrida, a outra em bike, a outra em evento de várias modalidades, como é a Nublu. Então, esse mercado ele se desenvolveu, continua se desenvolvendo, né? Hoje você tem aí o pessoal que faz jornalismo mais focado no jornalismo esportivo em agências de marketing esportivo. Então, hoje esse mercado ele criou vários caminhos e a gente acredita que ele vai se segmentar e vai se profissionalizar cada vez mais. Hoje, inclusive, já existe uma MBA executiva em gestão executiva e ligada ao marketing esportivo. Exatamente. Você vê aonde chegou a profissionalização desse segmento, né? E aí você vai ainda mais, né? Você tem a MBA em esporte, tem a MBA no futebol, por exemplo. Então você consegue ser cada vez mais segmentado, melhor, né? Conseguir atender com mais qualidade, com mais estudo, planejamento, e isso fica robusto, né? O mercado vai conseguindo absorver muito melhor. Quando que você acha que as empresas assim, começaram a vislumbrar o marketing esportivo como uma coisa importante, enfim? Porque também não é de agora, eu imagino que por conta da pandemia, que a gente vai falar mais adiante, mas isso se incrementou, mas antes já existia essa visão das empresas em ter uma ligação de alguma forma com o esporte, né? Exatamente, eu acho que... Quando começou isso? Quando nós começamos, eu acho que o que começou vem ainda um pouco além dos 20 anos atrás, mas quando nós começamos, nós tivemos eu visitava as empresas, era engraçado, empresas multinacionais, grandes, que eu explicava da corrida ou de alguma modalidade esportiva, era até meio estranho, né, dentro da empresa, ninguém conhecia, ninguém tinha... ou já ouviu falar, mas não sabia como funcionava. E essa mentalidade, digamos, das empresas vem mudando muito. Hoje você pega as empresas, elas já têm no seu pilar lá de comunicação uma verba destinada a alguma atuação na área esportiva, ou seja, uma ativação. Hoje se conta muito experiência, né? Então o nosso mercado ele virou moda oferecer experiência. E o nosso mercado encaixa muito com isso, né? Nós temos o que a gente mais realiza são experiências, né? Experiência num jogo, numa corrida, num evento de bike. Então esse mercado, eu acho que ele surgiu como uma oportunidade
de uma coisa bacana de ligada à qualidade de vida, saúde e bem-estar, e as empresas foram olhando para isso de uma outra maneira, vendo que não é muito o apoiar o esporte, ajudar o esporte. O esporte também ajuda muito a comunicação dessas empresas. Então hoje ficou uma coisa, eu costumo dizer assim, quando fica bom para os dois, a coisa tá boa, quando fica bom para um só, não tá. Como todo mercado, passou por um momento que era melhor para um, o outro nem olhava, e hoje eu acho que isso está se conversando muito bem. Porque quando você cria um vínculo ligado ao esporte, uma empresa qualquer que seja, enfim, você envolve os eventos, mas muitas vezes o quadro de funcionários também, né? Exato. Um clube de corrida e outras coisas. Exatamente. Você consegue... Hoje, nós conseguimos trabalhar principalmente, né, o marketing e o RH das empresas, né? A maioria dos eventos que nós vamos trabalhar, e trabalha e já fez, hoje a gente linka muito esse endomarketing esportivo, que é muito legal, né? Que é o para fora, né, mostrar o que a empresa faz, o que ela quer mostrar, mas também pregar isso para dentro da empresa, né? Que a gente até costuma dizer que é o tal do mova-se, movimente-se, você está dentro da empresa e isso vai te ajudar a integrar a equipe, vai ajudar na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. Então, acho que hoje dá para trabalhar o RH, dá para trabalhar o marketing, o esporte ficou muito forte nesse campo. E é legal você ver que o marketing esportivo ele envolve empresas de segmentos completamente diferentes. Alguns da saúde, mas tem do mercado imobiliário, indústria, enfim, tem uma gama gigantesca de empresas que têm segmentos diferentes, não tem eventualmente ligação com o esporte, mas tem o mesmo propósito, né? Sim, é uma coisa que eu acho muito legal falar para todos os mercados. Quando você olha para um mercado, vamos falar do skate, né? E você só vê naquele mercado marcas alusivas ao skate, aquele mercado ainda não está bom, né? Mas quando o mercado fala com todas as marcas, que é o caso hoje do skate, que é o caso do surf, aí fica muito bom. Então eu acho que isso com a Nublu. Antes, quando a gente começou, marcas que eram desse mundo do esporte ou que trabalhavam com isso, combinava. Era meio óbvio, né? Óbvio, quando você entra para o supermercado, para a farmácia, para a papelaria, aí ficou exatamente como a gente sempre acreditou, que não é só do esporte, né, da marca que está inserida nesse meio. Pode ser da farmácia, do laboratório, da construtora, da LG, Mota, que é uma imobiliária aí que patrocina. Então a gente tem muita coisa assim, vários mercados hoje querendo se comunicar através do esporte. A Nublu Esportes, ela completa em 2024 20 anos de história. Falamos aqui um pouco dessa transformação pelo que passou o marketing esportivo, enfim, vem se transformando cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais oportunidades e segmentos diferentes dentro do marketing esportivo vão surgindo, enfim. E, particularmente em 2023, aconteceu... Se a gente imaginar como começou 2023 para a Nublu e como terminou, a transformação foi muito grande. Porque no meio desse caminho teve a entrada de um sócio importante. E que a partir daí, é legal de falar isso, porque assim, você começa o ano de uma forma e termina o ano vislumbrando uma internacionalização de uma empresa. Vocês vão completar 20 anos olhando para o exterior. Como é que vai ser, Guto? Você vê, Frisão, depois de toda a dificuldade que a gente falou aqui, as coisas mudam, né? Eu acho que para quem acredita, eu acho que a minha equipe inteira lá, a gente passou por essa dificuldade, a maioria junto, e as coisas mudaram, né? O mercado mudou, nós tivemos um parceiro que é a Hold Souza Participações, que é o filho do Deco, o Deco jogador, da seleção portuguesa e tal, brasileiro. Que hoje é diretor esportivo do Barcelona. Isso, hoje ele é diretor, então o filho dele passou a estar com a gente lá, o Jefferson também, um outro parceiro. Isso mudou muito o nosso mercado, né? Porque levou a gente para fora, para a Europa. Então começamos um escritório lá, vamos fazer as primeiras atuações lá em 2024. Então para a gente é uma honra poder hoje estar nesse mundo desse jeito. É isso, e
E assim, nós estamos cada vez mais acreditando no esporte. Eu acho que Portugal vai ser um primeiro, depois a gente pretende ir para outros lugares. E assim, foco total sempre aqui no Brasil, porque é onde deu a nossa oportunidade, onde nós começamos. A Noblu é uma empresa que acredita muito no Brasil. Eu acho que as nossas forças sempre vieram daqui, o que nós ganhamos e perdemos foi aqui. Claro que vamos tentar outros mercados, mas a gente acredita muito no Brasil e sempre vamos ser uma empresa que está aqui, vamos estar aqui. É isso. Para encerrar, para quem pensa em marketing esportivo, a pessoa, enfim, um jovem, quem pensa em iniciar nesse segmento, enfim, que vem crescendo tanto, gerando tantas oportunidades. Qual que é o melhor caminho, Guto? Porque não tem milagre, é com o tempo também, né? Isso. Principalmente, eu faço até umas palestras nas faculdades hoje para o pessoal de marketing, para tentar trazer gente para o nosso mundo, né? É um mercado relativamente novo no Brasil, por mais que faz 20 anos que nós estamos, mas as pessoas não sabem o tanto de coisa que tem para fazer nesse mundo. É um mercado que eu costumo dizer apaixonante. O esporte ele tem os 2 P's a mais, né? Além daquele preço, praça, produtos, promoção do marketing em si, a paixão e o prazer com o esporte, né? Então acho que começa, né, com gostar, né? Tem que gostar do esporte para trabalhar com o esporte. E tem que ter esse prazer em estar nesse meio. É um meio fascinante. Tem várias, dá para ser na parte de fotografia, de filmagem, de organização, de planejamento, de design, tudo do lado esportivo. Então fica um convite para quem quiser conhecer a estrutura da Noblu, conhecer nosso trabalho. Nós ficamos na rua Antônio Lapa 280 e tá portas abertas. Eu acho que para o pessoal que está começando de faculdade, olhe para esse mercado, que é um mercado muito interessante. Hoje nós recebemos com grande alegria Guto D'Ottaviano, grande comandante da Noblu Marketing Esportivo, que por conta desse novo momento em 2024 passa a se chamar Noblu Sports Business. É isso mesmo, Guto? É isso, Frisão. Nós estamos acreditando num novo modelo aí para a gente conseguir comunicar em vários países, vários lugares. Então a gente acha que o Sport Business, adotando essa nomenclatura agora, fica mais fácil, fica igual para todos os lugares que nós atuarmos. E vamos para 2024 acreditando que vai ser ainda melhor que 2023, com toda essa transformação que aconteceu e o esporte cada vez mais forte. Lembrando que a gente defende o esporte para todos, né? Eu acho que isso é um recado que tem que ficar. O esporte tem que ser democrático. A Noblu acredita muito nessa democratização do esporte, seja ele golfe, seja ele futebol, seja ele corrida, porque só com a democratização do esporte que nós vamos ter mais adepto, mais patrocínio, mais vontade de todo mundo estar dentro desse mundo. Guto D'Ottaviano, da Noblu Sports. Daqui a pouco a gente volta. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Estamos de volta e agora nós trazemos para vocês o Arquitetur, aquele tradicional espaço aqui do circuito fechado, onde, através da arquitetura, visitamos endereços importantes da cidade de Campinas para resgatarmos e valorizarmos sua história. Se liga aí, ó. Arquitetur no ar, de volta aqui ao Circuito Fechado, conosco o professor e arquiteto Paulo de Tarso, meu companheiro, porque estamos rodando os principais endereços da cidade de Campinas, sempre usando a arquitetura como referência para contar um pouco da história, trazer curiosidades, muito legal. Porque estamos aqui em plena Barão de Jaguara, no centro da cidade de Campinas, porque temos ali, Paulo, o primeiro prédio da cidade. Exatamente, o que a gente tem ali é o primeiro arranha-céu de Campinas.
construído em 1936. Hoje em dia ele faria cosquinha no céu só, não seria um arranha-céu. Mas naquela época você tinha as casas com basicamente 2 pavimentos, 3 pavimentos no máximo. Já eram grandes. Já eram grandes. E esse é o primeiro edifício da cidade. Ele foi projetado e construído pelo engenheiro Lix da Cunha. Naquela época não havia arquitetos. Você fazia faculdade de arquitetura, de engenharia, e se formava engenheiro arquiteto. Era uma especialização. Era uma especialização. E esse projeto, ele foi feito a partir da experiência que Lix da Cunha teve nos Estados Unidos. Esse projeto, ele está com características de um movimento artístico que foi bastante amplo, chamado Art Deco. O Art Deco, ele surge simultaneamente em diversos países. França, Estados Unidos, Brasil, Israel. Ele surgiu em Tel Aviv, em São Paulo, em Campinas, Rio de Janeiro. Simultaneamente. Ele aparece de maneira disseminada pelo mundo sem que haja uma condução de alguém dizendo o que era o movimento. É aquilo que a gente chama de Zeitgeist, o espírito do tempo. Ele está no ar e as pessoas pegam absorvem e começam a trabalhar assim. Esse movimento é muito interessante porque ele atingiu diversas áreas. Não só ficou, por exemplo, nas artes. Você tem o Art Deco na escultura, na arquitetura, no paisagismo, no mobiliário, na luminária. Ele atingiu todos os campos de atuação do design e da arquitetura. E é muito valorizado até hoje, né? Ele é muito valorizado até hoje. E acontece que esse projeto, ele é, em certa medida, inovador, porque ele vai se utilizar de uma tecnologia que naquele momento estava praticamente nascendo, que é a utilização do concreto. Esse prédio é o primeiro prédio a utilizar concreto armado para a construção do edifício em Campinas. E está aí até hoje intacto. Intacto. E é um tipo de construção que procura valorizar uma harmonia entre retas e curvas. É um movimento muito significativo que só teve o seu nome expresso e determinado por volta dos anos 60, quando foi feita uma grande exposição em Nova York e que deu o nome de artes decorativas. E aí ele pegou o apelido de Art Deco. Essa obra é uma obra que é muito significativa porque ela muda a estrutura urbanística da cidade. Ela aumenta a concentração em um determinado ponto e, a partir desse projeto, desse endereço, se disseminou pela cidade esse estilo que ficou em voga basicamente até os anos 60. E começaram em volta aqui a surgir outros exemplos. Temos aqui vários, né? Tem esse edifício, tem aquele da Caixa Econômica Federal, tem o prédio do Correio, que é um belíssimo exemplo de Art Deco. Então a cidade tem muito do Art Deco, mas infelizmente se perdeu muito na década de 90, 80 e 90, onde se demoliram grandes construções, belas construções que a gente tinha aqui de Art Deco. Então, o centro da cidade tem, na verdade, uma quantidade enorme de bons exemplos de arquitetura que influenciou de maneira positiva o aumento e o crescimento da cidade. Então, esse prédio representou durante a década de 30, 40, 50 e 60 um exemplo de boa arquitetura, de boa construção. E se chama Prédio Santana. Prédio Santana, é o primeiro edifício da cidade. Ele inicialmente era um edifício de escritórios com lojas na parte de baixo e 18 salas no andar superior. Quer dizer, a gente estava começando a ter um edifício de serviços e comercial, o que não era usual naquela época. E hoje você tem, em contrapartida, você tem a Norte Sul, sim, que é uma avenida cheia de serviços e prédios comerciais.
Curiosamente, o nosso escritório fez o primeiro projeto na Norte Sul comercial. Então existe um paralelo entre esse primeiro prédio e aquele prédio lá. Que hoje é onde se localizam os principais prédios comerciais da cidade de Campinas, né? Exatamente. Então, a gente tem nesse Arquitetur uma viagem que não é só uma viagem pelo conhecimento da arquitetura. É uma viagem de uma arquitetura que eu costumo chamar de sentimental, que é aquela arquitetura que estabelece ligações com você. Na minha época de estudante, eu estudei especificamente esse movimento. Então, eu fotografei esse prédio, bem como outros prédios que não existem mais na cidade. São prédios que, infelizmente, foram destruídos porque a arquitetura na cidade, por algum motivo, resolveu não preservar aquilo que havia de interessante e de bonito na cidade, né? Esse tipo de arquitetura é uma arquitetura que está com a escala da cidade, né? Ele é um prédio de 6 andares, né? E que pode tanto servir como habitação, ele hoje é um hotel na sua parte superior, como poderia ser residencial, ele tem a escala humana. Diferentemente de torres enormes que sombreiam grande área da cidade, esse prédio dá dignidade a quem mora, quem convive, quem passa. Ele está na dimensão exata daquilo que eu chamo de humano. E é essa a intenção do Arquitetur, contar um pouco dessa história todas as vezes aqui no programa Circuito Fechado, mas usar essa desculpa, no bom sentido da arquitetura, para resgatar a história da cidade, curiosidades, coisas muito legais que fizeram parte da história de Campinas. Em breve estaremos de volta com mais um Arquitetur, eu e Paulo de Tarso. Até a próxima. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre, vocês sabem, nossos encontros estão marcados, anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band Mais e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Valeu, até a semana que vem. Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.